Muito bem, pessoal, estamos aí caminhando então para a terceira aula do nosso curso, é o nosso curso de teologia, e hoje então estaremos falando sobre a palavra de Deus ainda, né? A Bíblia, a palavra revelada, esse é o tema dessa disciplina, ou seja, essa é a disciplina que nós estamos estudando, Bíblia, a palavra revelada, ou a bibliologia, não é? Que nós conhecemos com um termo mais específico da própria teologia, tá? Esta é a aula 3 e o tema desta aula, então, é a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, parte 1. Veja só, inerrância e infalibilidade. Com isso, nós estamos dizendo que a Bíblia não contém erros. Tudo bem? Será que é isso mesmo? Então, isso nós vamos estar estudando nesta aula 13 e na quarta aula na semana que vem. E a infalibilidade da Bíblia, ou seja, será que realmente a Bíblia é infalível? Tudo isso veremos nessas duas últimas aulas dessa disciplina. Então, iniciando aqui a respeito da inspiração divina, ok? Muito bem. Vejam aí, a revelação de Deus se fez em muitas vezes e de muitas maneiras, como se afirma em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, principalmente os versículos 1 e 2. Então, a revelação, ela se fez de muitas vezes, em muitas vezes e de muitas maneiras. Então, nós temos no Antigo Testamento a revelação sendo transmitida através de Moisés. Nós vamos ver aqui também que Deus move pelo seu espírito homens comuns dentro da cultura de cada um, dentro da inteligência, da capacitação, do nível cultural de cada um. Deus está movendo para que esses homens então estejam escrevendo. Outra informação que nós já passamos para vocês é que o que é inspirado é o texto. Os homens são, na verdade, movidos para a escrita dos textos inspirados. Então, a revelação de Deus no Antigo Testamento, ela veio, né, pela mobilização que o Espírito Santo fez a homens como Moisés, como, por exemplo, o próprio Davi ao escrever os Salmos, os profetas, tanto os profetas maiores como os profetas menores. Então, esses homens foram movidos pelo Espírito Santo de Deus, e nós temos, então, o Antigo Testamento, né, com os 39 livros inspirados, com canonicidade, como nós já vimos, por isso eles se tornaram canônicos. Então, nós temos os 39 livros que formam o cânon do Antigo Testamento. A revelação é a ação de Deus pela qual ele deu a conhecer ao escritor coisas desconhecidas. Essa informação também é importante. Então, a inspiração divina refere-se à revelação de Deus, aquilo que Deus queria trazer aos homens, aquilo que Deus queria trazer a nós, povo escolhido, igreja do Senhor Jesus, nação santa, sacerdócio real. Aquilo que Deus tinha para nós, ele trouxe, tá? Ele revelou, ele inspirou a sua palavra, e esses homens, então, foram instrumentos, tá, para escrever a revelação, a inspiração divina. Os escritores da Bíblia, volto a dizer, foram movidos pelo Espírito Santo, sendo capacitados a receber e transmitir a mensagem, a ponto de serem as palavras de Deus. Então, nós não temos dúvida de que cerca de 40 homens, num período em torno de 1.400 anos, é exatamente isso, num período grande de 1.400 anos, esses homens, então, foram movidos por Deus para escrever a sua palavra inspirada pelo próprio Espírito, e os homens, então, foram movidos.
homens com culturas diferentes, com visões diferentes, porém, como a inspiração é divina, há uma unidade nos livros da Bíblia. E essa unidade, na verdade, é um dos critérios que foi utilizado para a canonicidade do livro. Lembram, a canonicidade refere-se àquele livro que tem inspiração divina. Então, esses mais de 40 homens, desde pessoas comuns, camponeses, até, por exemplo, um médico como Lucas, foram movidos pelo Espírito Santo para escrever as Sagradas Escrituras. Vejam aí esse versículo que nós já discutimos, né? Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, veja só, não é algo que nasceu no coração do escritor. Ele apenas foi movido. É essa a ideia que o apóstolo Pedro está escrevendo aqui. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É interessante que já nesse versículo a gente tem a palavra santos entre colchetes, tá? Então, dentro daquilo que nós vamos estar discutindo nessas duas últimas aulas dessa disciplina, você vai ver que toda vez que um texto aparece entre colchetes, significa um acréscimo do escriba, um acréscimo daquela pessoa que fez a cópia do texto, tá? Então, a ideia aqui desse escriba, ao colocar a palavra santos entre colchetes, foi dar uma ênfase, ok? Isso não altera a Bíblia, isso não descredencia a Bíblia de forma nenhuma. Então, mas o que eu coloquei aí é a questão de nós entendermos o que significa essa palavra movidos, né? Homens falaram da parte de Deus movidos e não inspirados. Então, aquilo que eu falei, o apóstolo Paulo, ele não foi inspirado para escrever as suas cartas paulinas. Ele foi movido pelo Espírito Santo. Agora, o texto escrito por Paulo é um texto inspirado. Então, as escrituras são inspiradas. Os homens foram movidos para que ocorresse, então, a escrita do texto, né? Movidos por quem? Pelo Espírito Santo, ok? E aí, essa palavra movido, essa palavra grega aí, fero, tá? É um verbo e significa, aí no item 1, tá? Onde você vê grifado em vermelho, então, significa carregar. Então, é o verbo carregar. Então, foram movidos no sentido que eles foram carregados, eles foram conduzidos. Tá? Isso não significa que houve um transe e eles passaram, então, a receber possesso pelo Espírito Santo e começaram a escrever. Não é esse sentido. Há uma inspiração divina no texto, porém, esses homens foram movidos, eles foram levados a escrever, eles foram conduzidos, eles foram carregados pelo Espírito Santo, esse carregado entre aspas, né? Para dizer o seguinte, que quem está conduzindo toda a escrita é Deus, pela vontade de Deus, pelos planos divinos. Significa ainda, olha só, no 1b aí, ó, mover, ato de carregar. Então, é uma ação divina. Portanto, não é o homem que decide, por inspiração humana, escrever. A inspiração do texto é divino e, para escrever o texto, então, Deus separou alguns, assim como nós temos esses 40 autores, incluindo autores do Antigo como do Novo Testamento. Se você verificar lá embaixo, 1C1, a ideia também é de Cristo, né, preservando e sustentando todo o universo. Veja o quanto essa palavra é rica, no sentido de ser movido, de ser carregado, de sustentar. Então, da mesma forma que o universo é sustentado
pelo poder do nosso Criador, pelo poder de Cristo, nós temos então a palavra de Deus sendo escrita por homens comuns, porém sendo movidos, sendo carregados, sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Continuando então falando da inspiração divina, a revelação de fatos e a inspiração do Espírito Santo, que acompanham a ministração e a pregação da verdade, ainda em nossos dias, desde os dias apostólicos, não podem produzir uma nova verdade. Essa informação é importante para nós. O que significa dizer que aquilo que Deus tinha para ser colocado na palavra, para nos trazer informações para que pudéssemos conhecer o próprio Deus, para que pudéssemos conhecer a sua vontade e os seus propósitos para o homem, para a igreja, para conhecermos então a sua soberania, a sua vontade objetiva, a sua vontade subjetiva, que são temas que nós vamos ainda estudar com vocês. Tudo isso Deus já escreveu. Então não há possibilidade, por exemplo, de alguém dizer o seguinte: olha, eu vou dar continuidade ao livro de Atos e vou escrever Atos 29. Um outro fala: não, eu vou completar os Salmos e vou escrever o Salmo de 151 a 160. Não há mais possibilidade. Aquilo que Deus tinha para revelar, ele já revelou. Então, não podem produzir mais uma nova verdade. A verdade que Deus precisava que fosse nos passada, ele incluiu nos 66 livros inspirados com canonicidade, como nós vimos, de toda a Escritura. Ou mesmo alterar partes da verdade, que de uma vez por todas foi fechada com a escrita do livro do Apocalipse. Não existe mais do que um evangelho, e este já foi revelado aos apóstolos. Existe um único evangelho, não há possibilidade de nós criarmos um outro evangelho, uma outra revelação. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, ele vai combater essa ideia de outro evangelho. O que significa? Outro evangelho é todo aquele evangelho que acrescenta algo a mais do que aquilo que já está revelado nas Escrituras. Por exemplo, quando nós falamos de salvação, a salvação é mediante a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, e Cristo é suficiente para nos salvar. A sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a descida do Espírito Santo, isso forma a base do Evangelho. Não podemos acrescentar nada. Então, nós não podemos acrescentar, por exemplo, a morte de Jesus, o sangue derramado, mas a circuncisão. E era exatamente isso que os membros da igreja lá na Galácia estavam fazendo. Eles criam em Jesus, porém eles estavam querendo acrescentar a questão da circuncisão, e a circuncisão, ela nada mais é do que uma ordenança de Moisés para o povo hebreu, até que a lei prevalecesse. A partir de Cristo, a circuncisão, conforme Paulo nos revela, é a circuncisão do coração. Então, não há mais a necessidade da circuncisão na carne. E os Gálatas, por influência dos judaizantes, estavam ainda tentando acrescentar esse ato, essa ação, essa obra, vamos dizer assim, a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, o apóstolo Paulo vai combater isso e vai dizer que quem quiser pregar um outro evangelho, mesmo que seja um anjo do céu, seja anátema, ou seja, essa pessoa é maldita por estar adulterando o evangelho. Então, o que nós temos que entender? Que o evangelho foi todo revelado, está todo escrito. Cabe a nós estudarmos o evangelho, cabe a nós buscarmos essa revelação e viver essa revelação conforme
está à nossa disposição na palavra de Deus. E ainda, para finalizar, e está plenamente registrado nas páginas da Bíblia. Então, o Evangelho está plenamente registrado nas páginas da Bíblia, especialmente nas do Novo Testamento. Na verdade, o que nós temos? O Evangelho ele começa a ser revelado na criação. Se você observar a questão da queda em Gênesis 3, depois você já vai ver, então, a palavra de Deus se revelando, né? Mostrando que Jesus viria, não é? Como descendente e esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, o Evangelho, ou o plano da salvação, não é um plano B de Deus. Nós vamos ver que Deus é eterno e antes da fundação do mundo, o Cordeiro Pascal já foi imolado. É essa revelação que Paulo nos traz. O que significa dizer que dentro da soberania, dos decretos, dos planos de Deus, Jesus já fora estabelecido como o Salvador daqueles que haviam de crer nele. Então, Deus já nos escolheu, conforme Efésios capítulo 1, antes da fundação do mundo. Esse é o Evangelho. Então, o Evangelho, na verdade, ele sempre esteve no coração de Deus. Por que Deus permitiu a queda de Lúcifer? Por que Deus permitiu a queda do homem por influência de Satanás? Isso a Bíblia não nos revela, mas a Bíblia deixa claro que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A Bíblia nos revela que Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu para Ele, para sermos santos, irrepreensíveis. Esse é o Evangelho verdadeiro que nós devemos conhecer e pregar. Dando continuidade, então, nós vamos ver a questão dessas perguntas aí, tá? Podemos confiar no texto bíblico? Até agora, então, nós estudamos o cânon do Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento, e vem essa pergunta. Depois de tudo isso que nós falamos, podemos confiar no texto bíblico? Então, se eu abrir o microfone, com certeza, todos vocês vão dizer sim, podemos confiar no texto bíblico. Mas veja a pergunta 1 aí. O texto que temos nas nossas mãos, as versões que nós temos, é o que foi escrito pelos autores bíblicos? Essa é uma pergunta fundamental. Então, você que tem aí a sua Bíblia, seja a versão Almeida Revista Atualizada, seja Almeida Revista Fiel, seja Almeida Revista Corrigida, seja a Nova Versão Internacional, seja o Novo Testamento na linguagem de hoje, a pergunta é, essa versão que você tem, a versão que eu tenho, a versão que nós temos, né? As inúmeras versões, a Vulgata Latina de São Jerônimo, como nós estudamos na complementação da aula 2, a Septuaginta, que na verdade foi a tradução do Antigo Testamento para o grego, a Bíblia Ave Maria dos católicos, a Bíblia de Jerusalém também dos católicos. Será que todas essas versões, né, o que representa exatamente o que foi escrito pelos autores bíblicos? Então, esta aula e a próxima aula nós temos que responder essa pergunta. A outra pergunta, quanto do Novo Testamento foi corrompido pelos escribas? Quando eu falo escribas, quando eu falarei escriba, estou falando aquela pessoa que copiou de uma cópia para que se perpetuasse o texto e chegasse até nós. A questão é, uma coisa é o texto original escrito por esses autores que foram movidos pelo Espírito Santo. Esse é o texto que nós deveríamos ter, ok? Porém, esse texto original ele foi copiado e passou por diversas cópias.
Uma coisa foi o que Paulo escreveu, outra coisa é o que alguém copiou daquilo que Paulo escreveu. Então fica esta questão: quanto do Novo Testamento foi corrompido pelos escribas? E eu já adianto a vocês, não se escandalizem, porque esta aula e a próxima vai trazer sossego a nós, vai trazer tranquilidade, vai trazer paz, para nós entendermos que realmente podemos confiar no texto que nós temos hoje, tá? Mas uma coisa nós não podemos negar: os escribas, aqueles que copiaram, fizeram as cópias, eles corromperam, sim, não por vontade própria, não por maldade, mas nós vamos observar as alterações, as variantes, por isso nós vamos tratar ainda hoje um pouco de variantes textuais. Por quê? Porque foram homens que fizeram as cópias. E quando você está copiando, você pode ter um momento de distração e copiar uma palavra errada, ok? Então, isso aconteceu e aconteceu muito durante as cópias que nós temos. Mas tudo isso nós vamos discutir. Fiquem tranquilos que as nossas Bíblias, elas continuam sendo a palavra de Deus, dentro das suas limitações, mas vamos ver também que tudo isso não compromete as verdades bíblicas que nós precisamos ter. Vejam essa frase, né? Esse texto escrito por Dan Brown no livro O Código da Vinci. Ele vai dizer o seguinte: a Bíblia tem sido envolvida por incontáveis traduções, adições e revisões. A história nunca teve uma versão definitiva do livro. Então, Dan Brown, no livro Código da Vinci, escreveu isso. Agora, imagine você, uma pessoa não crente, ou você sendo um crente, porém, sem firmeza doutrinária, sem o conhecimento necessário. E aqui eu abro um parênteses para dizer a vocês de que a teologia é importantíssima para o nosso crescimento. Alguém pode dizer: não, nós não precisamos estudar teologia, basta nós estarmos lendo a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, memorizarmos, estudarmos a palavra, que isso é suficiente. Não é bem assim. Nós precisamos de conhecimentos complementares. E aqueles que não gostam de estudar geralmente combatem a boa teologia. A boa teologia vai nos dar argumentos, vai nos dar conhecimentos, informações fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Então, veja só, vamos imaginar um não crente ou um crente já que esteja vacilando na sua fé. Aí ele lê um livro como esse, ou assiste o filme O Código da Vinci, onde o autor, então, vai colocar muitas questões e vai contestar muito a palavra de Deus. E aí a pessoa lê, então, essa informação, a Bíblia tem sido envolvida por incontáveis traduções. Isso é verdade? É verdade, é real. Adições e revisões. Então, tem adição, tem revisão? Tem. Aí ele vê a seguinte frase: a história nunca teve uma versão definitiva do livro. Então, na mente daquela pessoa que não tem informações claras, que não tem conhecimento necessário para combater esse tipo de argumento, ela vai balançar na sua fé, e muitos se tornam céticos, eles não querem nem mais saber de ouvir a palavra de Deus, porque receberam informações como essas e não buscaram o conhecimento devido. Olha o que diz então Bart Ehrman. Bart Ehrman, para vocês terem uma ideia, é um grande crítico textual. Nós vamos falar disso nesta aula, né? O que é crítica textual? É um grande estudioso, um grande teólogo, e escreveu esse livro aqui, ó, que Jesus disse, o que Jesus não disse. Sendo ele um grande estudioso, um grande teólogo, as pessoas
que conhecem Bart Ehrman, né? Bart Ehrman, vão respeitar os seus escritos. E ele escreveu o seguinte, olha só, nesse livro. Não somente não temos os originais, nós não temos as primeiras cópias dos originais, nem mesmo temos as cópias dos originais, ou cópias das cópias das cópias dos originais. Então, se você escreve, por exemplo, isso no seu Facebook e deixa as pessoas curtirem lá, você está pregando contra as verdades bíblicas. Apesar de que o que Bart Ehrman escreveu é verdadeiro, mas nós não podemos analisar apenas uma informação sem conhecer as demais. Então, veja só, ele está dizendo que os originais não existem mais. Isso é verdade? É verdade. Os originais, no primeiro século, na verdade, se tornaram em pó. Porque, vejam, estamos falando do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em papiro, né? Uma planta. Hoje nós temos o papel, mas seria o papel lá do início da escrita, então, do Novo Testamento. E esse material, com o tempo, ele vai se corrompendo, assim como o papel. Se você pegar, você que tem mais de 25, 30, 40 anos, mais de 50 como eu, você vai ver que a sua certidão de nascimento está toda amarelada. E se você não fizer uma cópia do seu original, da certidão de nascimento, pode chegar que depois de 60, 65 anos, a escrita ali, a tinta já esteja apagada. Então, o que você precisa fazer? Ir no cartório, retirar uma nova cópia, não é? Para que você possa preservar a sua certidão de nascimento. A mesma coisa aconteceu com a palavra escrita de Deus, com os textos originais. Então, hoje, não se escandalize, porque isso não é problema para nós, essa matéria vai resolver isso, essas aulas vão resolver isso, mas o que nós temos de informação para vocês é que nenhum texto original do Novo Testamento nós temos ele intacto, nenhum deles, todos se tornaram em pó, a não ser que estejam escondidos de uma tal forma que não houve a corrosão natural do material. Mas todos os textos originais dos nossos 27 livros do Novo Testamento, eles não existem mais. Então, Bart Ehrman está correto nessa informação, não somente não temos os originais, aí ele continua, nós não temos as primeiras cópias dos originais, nem mesmo temos as cópias das cópias dos originais, ou as cópias das cópias das cópias dos originais. Essa informação pode acabar com a fé de alguém. Por isso, nós estamos trazendo essa disciplina, porque vocês, como seminaristas, como professores de escola bíblica dominical, como pastores, como diáconos, como presbíteros, poderão ser abordados. Nós não podemos esquecer o seguinte: hoje basta abrir a internet e pesquisar sobre diversos assuntos, que nós vamos encontrar os diversos assuntos com posições diferentes, com visões diferentes, com linhas teológicas diferentes. E as pessoas vão assistir um vídeo, por exemplo, contestando os textos bíblicos e vão perguntar para você. Você, se foi uma pessoa que pesquisou isso e você diz, não, você precisa aceitar a palavra de Deus pela fé. Tudo bem, mas essa informação não é suficiente para aquela pessoa. Ela precisa de mais argumento, e é esses argumentos que nós queremos passar para vocês. Logicamente que nós não temos tempo para passar todos, mas pelo menos para que você possa responder de uma forma coerente e com argumentos sólidos as pessoas que questionarem vocês a respeito dos textos bíblicos. Atitudes que nós devemos evitar. Primeira atitude, ceticismo radical. Como eu disse,
quando a gente ouve ou assiste um filme ou lê um livro como Código da Vinci, a gente pode cair na descrença, é o ceticismo radical. Então, eu não quero mais saber da palavra de Deus, eu não quero saber da Bíblia, eu vou seguir o meu caminho, eu não creio mais naquilo que a Bíblia diz, eu não posso aceitar mais. Ou seja, a pessoa não estudou, ela não buscou as informações corretas, ela pegou o posicionamento de uma pessoa, de duas, ou de três, ou de 10 que seja, e ela não buscou mais informações. Então, ela chega no ceticismo radical, ela não crê, ela passa a ser alguém que vai combater o evangelho, vai combater as igrejas. Aí são pessoas que você entra lá na internet, são pessoas criticando, falando mal, que antes elas eram evangélicas, que elas frequentaram a igreja e foi enganada pelo pastor, ela pensou isso, enfim, ceticismo radical. Outra atitude que nós devemos evitar é o seguinte, da certeza absoluta. O que seria essa certeza absoluta? Você chegar ao ponto de dizer, não, o que está escrito aqui nesta versão, na NVI, na King James, ou na Almeida Revista Atualizada, o que está escrito aqui é exatamente a palavra de Deus, é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo quis dizer, que João no Apocalipse quis dizer. Isso é certeza absoluta. Nós não podemos também chegar a esse radicalismo. Por quê? E graças a Deus que Deus, além de inspirar, ou melhor, além de mover os escritores da Bíblia, Deus também levantou grandes estudiosos para pesquisar a Bíblia depois de escrita. Então, nós temos hoje grandes teólogos, nós vamos citar aqui o Daniel Wallace, que é um americano, também um grande estudioso da crítica textual, que exatamente faz um estudo apurado para combater essas questões. Não sei se vocês já ouviram falar na palavra exegese, o que significa exegese. Essa palavra exegese significa retirar do texto exatamente aquilo que o autor quis dizer. Então, a exegese, ela não pode ser feita com base nas nossas versões. Eu não posso pegar a Almeida Revista Atualizada e analisar um versículo bíblico e fazer a exegese, ou seja, tirar do texto exatamente aquilo que o autor quis dizer. Para eu fazer exegese, eu vou precisar de um texto no grego, mais próximo possível do original, para poder então chegar à conclusão. O que o apóstolo João quis dizer nesse versículo é isto. O que o apóstolo Pedro quis dizer nesse versículo é isso. Isso é exegese. E isso requer o que? Estudo. É trabalho. É você mergulhar na palavra de Deus. E muita gente não quer isso. Então, você, como seminarista, que está estudando conosco, apesar de nós estarmos classificando esse curso como sendo um curso básico, mas nós estamos procurando fornecer para vocês o filé mignon daquilo que vocês precisam saber. Então, as informações melhores possíveis, eu estou procurando passar para vocês. É lógico que eu não sou dono da verdade e não conheço todas as coisas. Então, eu tenho estudado muito para poder dar essas aulas para vocês, para solidificá-los. Então, vejam, duas atitudes que nós devemos eliminar: o ceticismo radical e a certeza absoluta. E nestas aulas nós vamos, então, estar estudando e vendo que realmente nós não podemos ter um ceticismo de forma alguma, e muito menos nós não podemos ter certeza, mas nós podemos buscar essa certeza. Assim nós terminamos a primeira parte e daqui 5 minutos retornaremos com a parte 2.